Olá, boa tarde. Hoje é dia 23 de novembro de 2018, no ar o programa Fundos Imobiliários, 100º programa Fundos Imobiliários no ar. De volta ao vivo depois das minhas férias, falei que eu ia voltar hoje para fazer esse 100º programa e já é especial por esse número, e especial também pelo convidado. Hoje eu converso com o Rodrigo Coelho, que é sócio da 20 Partners, responsável pela área de shoppings lá. E claro, se ele está aqui, você já sabe que o tema é o VISC 11, um dos fundos mais populares, e eu diria o mais se tornou popular no menor espaço de tempo da história da indústria, né? Já a gente fala desse fundo, muito provavelmente você é cotista ou conhece alguém que também é cotista, e sei que tem interesse em saber do que está se passando aqui com o fundo. Como eu tenho vários recados para dar e quero aproveitar muito o tempo que o Rodrigo nos dedica aqui, eu vou direto para os destaques. Hoje eu não vou falar de fatos relevantes. Primeiro destaque na sua tela, ó, XP Real Estate 2018. Esse é um grande evento sobre o mercado imobiliário, não exatamente sobre fundos imobiliários, tá? Sobre o mercado imobiliário. Vai ser dia 27, já é semana que vem, aqui em São Paulo, das 8h30 às 2h15, é na Vila Olímpia. E por que eu estou dando esse recado? Porque eu tenho 9 convites para distribuir gratuitamente para você e não é sorteio. Os 9 primeiros que mandarem um e-mail vão levar. Eu só quero chamar atenção para quem vai estar lá, ó. Daniel Lemos, que é CEO da XP, vai fazer a abertura. Vai ter um painel de novos meios de habitação com Fabrício Mitri, que é da Mitri, a Caroline Berg, que é da JFL, o Ari Krivopski, desculpe Ari se eu errei seu nome, que é da We Live, e o José Nigri, da Tecnisa. Depois um painel sobre startups com, de novo, o Ari Krivopski, agora pela WeWork, e com o Paulo Gonçalves, da CashMe. Vai ter o pessoal do quinto andar também, salvo engano vai estar o quinto andar lá. Depois, olha, impacto do e-commerce no mercado de shoppings, é assunto para a gente conversar já com o Rodrigo Coelho também, ó. Christopher Hovers, do JP Morgan de Nova York, que vai vir para cá, vai ter tradução simultânea, inclusive. Tiago Lira, da Safir. Tiago Maramatsu, da CCP, a Cirela Commercial Properties. Tiago Oliveira, da JHSF, esse é o painel dos Tiagos, hein? Vicente Avelar, da BR Malls, e Cris Betes, do Iguatemi. E por fim, um painel econômico com Alexandre Baldi, que é o ministro das Cidades, e com Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional. Se interessou, você é convidado da XP, ó. Basta mandar um e-mail para o marcelo.jorge@infomoney.com.br com o seu nome, seu CPF e o seu celular. Na segunda-feira, dia 26, o pessoal do Infomoney vai te ligar e dizer, ó, você foi um dos 9 primeiros, seu convite está aqui e vai te dar lá as instruções de como fazer para ir lá. Dia 27 é o evento, hein? Terça-feira. Manda um e-mail já, que na terça-feira você vai estar lá de graça. Outro destaque, um outro grande evento, Fórum GRI de Fundos Imobiliários 2018. Esse vai acontecer no dia 3 de dezembro, aqui em São Paulo. Vai ter muito painel, muita palestra. Eu vou estar lá, felizmente, muito feliz e honrado com esse convite. Muita gente, muitos gestores de fundos imobiliários. No dia 3 ele é aberto para o público em geral e para os agentes autônomos. Então eu deixei um QR Code na sua tela para você chegar na programação e ver tudo que vai rolar lá. E não é de graça, mas eu tenho uma boa notícia para quem assiste o programa Fundos Imobiliários. A GRI nos concedeu um bônus de 50% de desconto. Então ele sai por R$ 395. Por esse outro QR Code aqui, você chega já na parte onde você faz a inscrição e o pagamento. Você vai ver lá que tem um desconto de 50% para o Infomoney. E depois nas minhas redes sociais eu divulgo com link também para você que não consegue abrir pelo QR Code, clicar lá e abrir. Muito bem, último destaque, ó, fundos imobiliários pelo mundo está fazendo um tremendo sucesso, as pessoas estão gostando muito e eu fico feliz de ter tido essa ideia. Vou falar de Hong Kong, ó, os HK REITs foram criados em 2003, lá são 9 fundos no mercado como um todo, mas 9 grandes fundos, né? Olha a capitalização de mercado de 27,5 bi de euros, mas um mercado menor, ó, nem tem 5 top 5 aí, só tem 3 considerados os principais pela EPRA. Estão aí na sua tela, dá um Google, vai atrás, dá uma fuçada para ver como é parecido e o que tem de diferente entre um país e outro, o Brasil que você já conhece e o resto do mundo. Meu último recado, curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, e esse recado hoje com um detalhe a mais, ó, Black Friday terminando hoje.
Então o curso que você já conhece com 50% de desconto, mas termina hoje. Tá aqui, ó. Entra lá neste site, cursos.infomoney.com.br/Black Friday, tem um hífen entre Black Friday, você vai ver todos os cursos do Infomoney, inclusive o curso de fundos imobiliários, pela metade do preço, até R$ 11,59. Não perca essa oportunidade. Está vendendo muito, felizmente, e eu falo felizmente não só porque eu vendo, eu sou profissional, eu vendo mesmo, mas porque eu sei que a mensagem está chegando a muito mais gente, são mais investidores conscientes no mercado de fundos imobiliários, e isso é melhor para todo mundo, gente que sabe o que está fazendo, que faz alocação com consciência. Legal? Não deixe de aproveitar, Black Friday até R$ 11,59 de hoje apenas. Chega de recado, quem vai dar recado agora é o Rodrigo Coelho. Eu vou até mudar aqui a apresentação, que ele preparou uma muito boa pra gente. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo seu tempo e desculpa roubar um pouco do seu tempo aqui com essa abertura. Imagina, obrigado, Arthur, é um grande prazer estar aqui com você, ainda mais num programa número 100. Eu sou um fã dos seus programas, assisto sempre que é possível. Bom e saber que eu estou participando aqui do número 100 me deixa bastante honrado. E você vê que não foi combinado, né? A gente já tinha tentado marcar para antes e as agendas não batiam. E aí, coincidentemente, a gente estava comentando agora, faz praticamente um ano que você veio aqui. É verdade. A primeira vez o Visky, né, eu vou chamar de Visky, que é como todo mundo chama, era um estreante na Bolsa. Agora nem parece que você veio falar do mesmo fundo, né? O fundo já, naquela época, né, foi exatamente no dia 1º de dezembro do ano passado que a gente fez aqui a nossa conversa. E o fundo tinha cerca de um mês e meio de negociação na Bolsa. A gente tinha acabado de fazer o IPO. Era uma novidade no mercado, a gente estava, de certa forma, reabrindo aquela janela de novas captações de fundos imobiliários no ano de 2017, mas era um fundo que a gente já tinha ele dentro de casa, a gente já investia nele já desde 2014. Né? E de lá para cá, sem dúvida nenhuma, muita coisa mudou. Né? A gente começou aí o fundo com uma base relativamente pequena de investidores, menos de 50 investidores, basicamente sócios e clientes. Quer pôr na tela, Matheus, enquanto ele fala aqui, ó? Basicamente sócios e clientes da casa, fizemos um primeiro investimento em 2014. Era um momento que a janela de fundos imobiliários na Bolsa era praticamente impossível de você fazer uma nova oferta por conta do cenário macro. E depois a gente continuava vendo muito boas oportunidades de aquisição de shoppings. E em 2015 a gente acabou fazendo uma nova rodada de captação interna, sem ser pública, sem ser a mercado. E captamos mais recursos para fazer uma nova tranche, um novo investimento em mais 4 shoppings. Ainda assim, com menos de 100 investidores. Né? Quando a gente fez o IPO no ano passado, a gente captou com um pouco mais de 4.500 CPFs no IPO. Do IPO, a gente acabou em dezembro do ano passado fazendo mais uma aquisição de shopping e já não tinha mais recursos dentro do fundo, então a gente decidiu, esse ano de 2018, fazer uma nova oferta seguinte, um follow-on, como a gente chama, né? E tivemos muita sorte de pegar um momento favorável para a captação e conseguimos captar 500 milhões em cima de uma oferta base que era de 370 milhões. Né? E de lá para cá a gente já fez 2 novas aquisições. Então temos um portfólio hoje aí de 9 shoppings, acaba sendo o fundo de shoppings com o maior número de ativos hoje na Bolsa. E a gente atingiu uma marca muito interessante recentemente de um número de 38 mil cotistas. 38 mil. Então, somados aí os que foram captando ao longo das ofertas, os que foram comprando no mercado secundário, a gente atingiu essa marca que é muito expressiva, está entre os 5 maiores fundos em número de investidores. E para a nossa métrica que a gente usa, é uma referência para o número de investidores que existe hoje na Bolsa. Né? Sim. Então, a gente hoje, para cada 5 investidores que tem hoje na Bolsa que investem em fundos de investimentos imobiliários, um tem cotas do VISC 11. O que nos deixa bastante orgulhosos, mas ao mesmo tempo aumenta muito a nossa responsabilidade como gestor. É uma mudança na gestora também de um ano para cá, né? Tudo bem que o fundo já existia, mas 38 mil cotistas dentro do fundo imobiliário, certamente teve que mudar a estrutura, né? E reforçar a área de relação com investidores, que sempre foi uma preocupação desde o começo, mas imagino que já tenha até sido ampliada. Né? Sem dúvida, a área cresceu, inclusive, a gente trouxe mais um profissional dedicado, a gente já tinha a Érica Souza, que era da nossa equipe já há bastante tempo, que estava dedicada a esse projeto de colocar no ar a nossa plataforma de relação com investidores. A gente trouxe mais um analista, que é o Douglas, que também está atendendo investidores aí diariamente, respondendo e-mails, ligações, a gente participa de eventos. E a gente procura, dentro da nossa plataforma, acho que esse é um dos
nossos, talvez, diferenciais e que a gente identificou no mercado essa oportunidade que existia, que era de você trazer um pouco da cultura de mercado de ações para o mercado de fundo imobiliário. Quando você compara as empresas, as companhias abertas e os fundos imobiliários, elas tinham muito mais governança, muito mais transparência do que os fundos, sendo que os fundos têm, nossa visão, uma vantagem em relação às empresas, porque você divulga rendimentos mensais e você tem uma oportunidade e mensalmente você está se comunicando com o seu investidor. Então ali a gente tentou fazer, deu o nosso melhor ali para produzir relatórios mais claros possível, tentando ajustar a linguagem, porque não adianta também você falar uma linguagem muito técnica para o investidor, Exato. porque a gente está falando com uma base de 38 mil investidores, você tem de todos os tipos, né? Desde os mais experts até os que estão iniciando nesse mercado, né? Então a gente procura dar uma informação, de certa forma, mais resumida, mas que sejam informações importantes e que ele possa levar em consideração para a tomada de decisão, né? E logo, logo vão começar a chegar cada vez mais os institucionais e vão demandar uma outra linguagem também aí, né? Assim esperamos. A gente vem batendo nessa tecla também desde o nosso IPO. A gente fez no roadshow do IPO uma tentativa de atrair os investidores institucionais, porque a gente acredita muito no veículo fundo de investimento imobiliário como o melhor veículo para você ter qualquer tipo de investimentos em properties no Brasil, né, em imóveis comerciais. Não tivemos muito sucesso no IPO, o momento de mercado não nos favoreceu, os investidores institucionais ainda estavam talvez com uma cabeça, uma visão ainda de antes desse mercado. No follow-on a gente já teve uma adesão de investidores institucionais, que foi uma surpresa positiva. A gente teve um interesse maior até por reuniões para apresentar o fundo, muito maior do que a gente tinha tido no IPO. E mais recentemente a gente viu até alguns investidores institucionais até comprando no mercado secundário. O que mostra que esse apetite está vindo, e acho que tem muito aí também um incentivo até regulatório do ponto de vista dos fundos de pensão. Você já comentou bastante disso aqui no seu programa, da resolução 4661, que faz com que os investidores institucionais vão acabar migrando os seus investimentos todos imobiliários para fundos de investimento imobiliários. E mais do que isso, essa migração ainda vai levar um tempo, eles têm 12 anos para se adequar a isso, mas na margem eles não podem mais fazer investimentos em imóveis. E tipicamente os investidores de fundos de pensão são grandes proprietários de imóveis e na margem que a gente estiver gerando capital para alocar vai acabar buscando o fundo imobiliário como alternativa. Sim. E aqueles que tiverem um tamanho maior, uma liquidez maior, vão acabar sendo um alvo natural desses investidores, e assim a gente espera conseguir atrair, seja via mercado secundário ou seja futuramente em novas ofertas. Talvez até um fundo específico para atender a demanda deles, enfim. Mas que essa demanda vai vir, tenho certeza. Bom, dessa expansão toda do fundo, falando dos ativos, como que foi esse processo de aquisição, o que você quer destacar dos novos ativos ou até do que mudou dos ativos que já tinham em carteira? Né? A gente, quando fez o IPO no ano passado, a gente tinha 6 ativos, né? Agora a gente está com um portfólio de 9 ativos. Se quiser, a gente pode botar na tela aí uma página que a gente trouxe. Essa aqui? Exatamente. Em que a gente mostra que a gente agora tem 9 shoppings, então a gente cresceu em 50% do nosso número de shoppings no portfólio e quase que dobrou a ABL própria, né? A gente tinha cerca de 24.500 de ABL própria, a gente passou a ter 49 mil metros de ABL própria. O portfólio do fundo está distribuído em 7 estados, em 6 administradoras diferentes. A estratégia do fundo é comprar participações de forma diversificada, seja por tipo de ativo, região, administradora. Então a gente vem buscando essa diversificação nesses quesitos também. E a gente acredita que ainda tem algumas oportunidades aí. A gente vê esse mapa do Brasil pintado de azul, onde a gente tem participação em algum estado. Acho que ainda tem bastante regiões ainda para a gente explorar e tem bastante oportunidade de shopping nessas regiões também. Com certeza, esse país é muito grande, muito diverso e muito rico, né? A gente aqui no eixo Rio-São Paulo se fecha por aqui, mas tem muita riqueza, muita coisa para ir atrás, né? Tem, e a vantagem do mercado de shoppings em comparação a outros mercados imobiliários é que você não precisa estar só aqui em São Paulo, só no Rio de Janeiro, só nas grandes capitais, por exemplo, no mercado de escritórios, né? O mercado de escritório corporativo ele acaba sendo muito concentrado em São Paulo e um pouco Rio e outras regiões. O mercado de shoppings, se você tiver uma base de consumo boa, você tem shoppings bons quase que no Brasil inteiro. Exato. Então é você saber escolher bem as oportunidades e olhar e fazer boas aquisições, que é o que a gente vem buscando fazer. Vou te fazer uma pergunta mais agora comparando com os outros fundos do mercado.
o VISC se tornou muito grande, é um dos mais líquidos, 38 mil cotistas, mas a verdade é que o mercado de shoppings, ou o segmento de shoppings em fundo imobiliário cresceu demais no ano passado. A gente tinha um grande fundo que era o HGBS, vários pequenos fundos de shopping que continuam existindo, e aí veio o VISC, veio o XP Malls, quer dizer, esse mercado ganhou, a pizza saiu de totalmente, assim, mais de 50% em escritórios e foi pendendo para o lado dos escritórios. Eles são similares ou o fundo da Vinci tem diferença? O que ele tem de diferencial em relação aos outros produtos que tem no mercado? Eu diria que, assim, entre os nossos diferenciais, né, que a gente vem buscando, primeiro a questão da plataforma de relação com investidores, que eu mencionei aqui, e é um trabalho contínuo. Não é você simplesmente montar uma estrutura e viver em cima dela. A gente está continuamente observando o que a indústria está fazendo, novidades, evoluções, recebendo crítica dos investidores para melhorar nossos materiais, a nossa comunicação. A gente não acredita que a gente vai acertar sempre, mas o importante é que se a gente tiver alguma coisa no meio do caminho que a gente possa ajustar para melhorar, que a gente busque para entregar um bom serviço, né? A outra diferença que eu vejo é que hoje o VISC acabou sendo o fundo mais líquido de shopping. Né? Quando você compara, até também tem um gráfico que a gente pode colocar na tela, um pouco mais para baixo, em que mostra a comparação, que mostra a comparação dos fundos imobiliários de shoppings, a liquidez no ano de 2018. Né? Então, nossa liquidez média de 2,1 milhões de reais por dia. Em azul estão os outros fundos imobiliários considerados de gestão ativa. E aí em cinza até algumas companhias listadas do segmento de properties. E a gente vê que o fundo imobiliário já consegue ter liquidez maior do que de properties. A gente também tem que ajudar a desconstruir esse argumento, às vezes até do investidor institucional, às vezes do fundo de ações que compra só participações em empresas, que existem boas oportunidades no mercado de fundos imobiliários e é possível sim você conseguir uma liquidez equivalente ou muitas vezes até maior do que uma empresa listada, e eu acho que o VISC felizmente conseguiu construir isso. A gente veio tendo uma performance bastante também diferenciada, quando a gente compara desde do IPO para cá, foi a alternativa de investimento no segmento de shopping mais rentável, e aí compara não só os fundos imobiliários de shoppings, mas também as empresas de shoppings, o que também mostra a resiliência do próprio produto e do próprio mercado de fundo imobiliário de shopping, que acabaram tendo performance na média melhor do que das companhias listadas. E a outra coisa é essa base pulverizada de investidor, que tem uma relação direta com a liquidez, mas de certa forma ela também é importante, porque para uma nova oferta, por exemplo, no futuro, você já tem uma base que conhece o produto, que você, por exemplo, tem direito de preferência, você pode captar via direito de preferência, isso pode facilitar ou agilizar uma nova oferta, por exemplo, no futuro. Né? Muito provavelmente tem institucional que é acionista da JHSF, por exemplo, ou da São Carlos. Qual que é a outra aqui que eu não estou conseguindo ver? Estou sem cheiro. Então, bom, depois, mas o pessoal que está vendo em casa está vendo grande. Tem institucional que é acionista dessas empresas e que reclama da falta de liquidez de fundo imobiliário, né? Exato. Esse dado é importantíssimo. Vou usar ele já numa palestra. Fique à vontade, fique à disposição. Muito e se bom. quiser, te manda a base aí para você ter a fonte primária das informações. Ótimo. Me fala do rendimento, Rodrigo. No ano passado o rendimento ele era complementado complementado não, mas a gestora abria a mão de parte da taxa de gestão para garantir um rendimento num patamar ideal, né, que tinha sido falado na oferta. Na verdade era uma predisposição da gestora, foi um alinhamento na realidade que a gente criou no processo do IPO, que ficou válido posteriormente, que caso os rendimentos do fundo em 2018 e 2019 ficassem abaixo de R$ 7,25 por cota nesses anos, que a gestora iria abrir mão da sua taxa de gestão para poder complementar o rendimento dos investidores. Mas até hoje isso não foi necessário, não foi utilizado. O que a gente fez, na verdade, quando esse valor de 7,25, ela foi calculado, na realidade, com base no que a gente acreditava que seria a renda do fundo para os investidores, com base naquele portfólio que a gente tinha ali no IPO. Isso daria uma segurança, na nossa visão, para os investidores que comprassem a oferta, sabendo que eles iam ter, pelo menos por 2018, 2019, não é uma garantia, mas que, pelo menos, se não atingisse o 7,25, o gestor não estaria sendo remunerado, então você criava um alinhamento.
quando a gente fez depois o follow-on, né, que foram 500 milhões de reais, antes o fundo tinha 320 milhões de patrimônio, a gente captou 500 milhões. Né? Então isso aumentou significativamente os ativos. E por conta do momento hoje de aplicação do caixa no CDI versus aplicação em ativo imobiliário, até que a gente aloque integralmente todo o resultado, todo o caixa disponível da oferta em ativos, a gente acaba tendo um rendimento, quer dizer, a gente acaba tendo um resultado inferior, e a gente está fazendo, para manter essa estabilidade nos rendimentos, se apropriando de um benefício que o fundo largou no IPO, que era você ter resultados acumulados não distribuídos. Então a gente, nesse período, desde o follow-on para cá, a gente acabou fazendo distribuições de resultados acumulados de períodos anteriores. Inclusive até de períodos entre o IPO e o follow-on, porque a gente estabeleceu de 0,61 centavos por cota o rendimento para ficar fixo, mas a gente gerou na média entre dezembro do ano passado e março desse ano, previamente ao follow-on, 64 centavos na média. Então nesse período a gente também acumulou um resultado que depois a gente acabou utilizando. Né? O cenário hoje do fundo, a gente ainda tem 200 milhões de reais para alocação. Então, quando você olha o resultado, por exemplo, nosso relatório de outubro, a gente comentou sobre isso, tirando 2 efeitos não recorrentes que tiveram nesse mês, relacionados até inclusive à estrutura dos 2 ativos que a gente comprou mais recentemente, que estão numa fase de migração entre participação numa SPE e debêntures conversíveis para uma participação direta em imóveis, que gera uma ineficiência fiscal nesse trajeto, e é temporário, a gente espera que acabe aí, né, rapidamente, o fundo teria gerado um rendimento de 49 centavos por cota, o que é abaixo dos 61 centavos, mas tem que lembrar que a gente ainda tem 200 milhões de reais disponíveis para fazer aquisições aproximadamente, e você hoje gera uma desarbitragem, uma arbitragem negativa aplicando no CDI versus o que a gente aplicaria em shopping. Que maravilha que é isso, né? Porque por quanto tempo valia mais a pena deixar o dinheiro numa LCI do que alocar no mercado real, né? É verdade. Eu vejo você falando, é ruim deixar o dinheiro aplicado, meus olhos brilham. Porque há quanto tempo, você é um profissional do mercado financeiro há muito tempo. Anos. E a gente queria ver esse país com taxa de juro baixa para que o dinheiro chegasse onde tem que chegar, onde gera emprego, onde gera resultado, né? Exato. E, aquela onda de 2012, os gestores que deixaram o dinheiro parado numa LCI, né, alocaram melhor do que fazendo compras. É uma coisa fora do normal, né? Esse tipo de desarbitragem no mercado às vezes acontece, a gente sempre espera que seja temporário e graças a Deus está voltando a um cenário mais normal que você teria num país com maior estabilidade. Né? Mas o fato é que hoje o nosso CDI, hoje 6,5%, a gente está alocando, o nosso rendimento a gente está distribuindo ao ano é 7,25%, então isso sem custo, né? Você botar o custo do fundo, então você tem aí um carrego negativo, né? Como a gente chama, né? O custo de aplicação do caixa é mais baixo do que você está distribuindo de resultado. Então a gente tem ainda um resultado acumulado que ele está, vamos dizer, próximo do seu final, mas como eu comentei anteriormente, caso a gente não gere resultado suficiente para distribuir os 61 centavos por cota, na verdade é 7,25 ao ano, dá 0,6042, então uma aproximação, a gente vai abrir mão da nossa taxa de gestão para manter o resultado. E se esse número vai sair dos 0,49 que teria sido em outubro para os 0,61, vai depender muito da conclusão dessa alocação desse capital dos 200 milhões em novos ativos que a gente vem trabalhando para fazer essa alocação. Né? E isso o mercado sempre tem pressa e te cobra, né? Quando que vai alocar? Quando que vai alocar? Essa é uma boa pergunta e até por uma questão regulatória a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque se eu dou qualquer indicativo aqui de, olha, pretendo, eu estou nesse momento, a CVM fica muito em cima e acho que isso até é uma das vantagens de fundo imobiliário nesse sentido. Acho que a presença forte da CVM nesse mercado, muita gente enxerga isso como negativo, eu enxergo como muito positivo. Não tenho a menor dúvida disso. Porque no final das contas tem alguém que está se preocupando com o investidor ali na ponta. Né? Então até por essa questão a gente não pode abrir muito como é que a gente está, em que estágio a gente está das aquisições, mas obviamente que a gente já vem trabalhando desde o follow-on para alocar esse capital e temos negociações em andamento para alocação desse capital e a gente espera em algum momento aí no curto prazo poder anunciar essas aquisições. E não adianta ter pressa, né? Tem que fazer a coisa bem feita, né? Exato, a gente até estava conversando aqui antes de entrar no ar, né, que para alocar mal a gente consegue fazer rápido, né? Agora para você fazer um trabalho bem feito, fazer boas alocações, como a gente acredita que foram as alocações das 2 aquisições que a gente fez com
capital da última oferta, né? O Tacaruna, que a gente comprou em Recife, e o Iguatemi Fortaleza, que a gente comprou 15%, um cap rate médio 9,6% de primeiro ano, 2 ativos que a gente acredita no potencial de crescimento deles. Aí sim uma arbitragem positiva, né? Você gera primeiro ano 9,6% de média, quando você olha a nossa distribuição, então você está gerando valor para o ativo, ainda mais apostando no crescimento futuro, um valor cada vez maior. Né? Então nessa linha que a gente está buscando focar em bons ativos, em regiões em que a gente não tenha participação ou que a nossa participação não seja suficientemente grande para o que a gente acha que deveria ser. Né? Então essa é mais ou menos o nosso foco aí de atuação do que a gente está trabalhando. Vou condensar um monte de pergunta em uma só, vamos ver. A gente está no período de Black Friday e a primeira vez que você veio eu te perguntei do Natal. Vou até repetir, eu perguntei para ele o que é um Natal para um shopping. Ele me falou 1,8 vezes em média de venda, né? 1,8 meses, né? O Natal vende quase que 2 meses em um mês só. Black Friday traz esse impacto também para o mercado de shoppings. E como que você vê o mercado de shoppings para frente e a crescente competição com e-commerce, que é até um dos temas do painel que a gente falou na abertura? O Natal, né, aquela conta que eu apresentei, que é uma média mais ou menos do que a gente enxergava dentro do nosso portfólio, era muito na ótica da resultado dos shoppings na última linha, né, que você soma o aluguel mínimo, o aluguel variável, receita de estacionamento, de mall, de mídia, etc. No Natal esse peso é mais forte porque você tem vendas contínuas ao longo do ano e contratualmente você já um padrão da indústria que a grande parte das lojas satélites você tem um aluguel dobrado. E para as lojas que são âncoras, por exemplo, você tem um percentual das vendas que acaba sendo uma venda praticamente dobrada. Então você chegava nesse média 1,8. O Black Friday ele é um evento bastante importante para o varejo em geral, não só para a indústria de shopping, mas para os varejistas também. Mas ele não tem um efeito tão expressivo do ponto de vista de resultado de uma linha. Você não tem o aluguel mínimo maior contratual nesse período. Você vai ganhar na prática é uma venda de um dia, então é uma venda que nesse dia ela é muito expressiva, muito superior à média dos dias de um shopping, mas ela não é a ponto de você chegar a trazer de 1 para 1,8 como é no Natal. Eu não tenho esse número aqui de cabeça para te passar uma média, até porque quando você olha, a Black Friday não é um evento relativamente recente no Brasil. E, inclusive, até muita discussão da indústria se é a melhor data do ano para você fazer esse evento. Tão próximo do Natal. Assim, porque o que acontece é que você tem uma antecipação de vendas de Natal e isso pode, de alguma forma, você gerar uma troca de datas. Né? Então, em vez de você aumentar as vendas, você, na verdade, só está distribuindo as vendas entre 2 meses, sendo que na Black Friday você acaba que o lojista trabalha com uma margem menor, porque ele acaba fazendo mais promoção, desconto para estimular essa venda. Então teve uma discussão ano passado, mas acabou não prosperando, que era para migrar ali para perto de agosto, setembro, seria uma data mais natural, mas acho que a cultura ainda é seguir o Thanksgiving, né, do feriado americano que estimulou esse momento. Olhando para frente, assim, acho que o e-commerce ele naturalmente um desafio, porque ele é cada vez mais crescente, mas você no Brasil você tem, primeiro, uma formação estrutural do nosso mercado de shopping muito diferente do mercado americano, onde que de fato teve um impacto significativo, tanto no que diz respeito à localização dos imóveis. Os shoppings lá nos Estados Unidos são muito mais nos subúrbios do que nos grandes centros urbanos, ou quando no Brasil é o contrário, né? E você tem uma questão de gargalo de infraestrutura muito relevante aqui no Brasil do e-commerce, que faz com que a entrega para o cliente final, né, que é chamado nesse mercado de last mile, ela fique muito cara. Sim. Então, a gente enxerga os shoppings, e o varejo começou a enxergar dessa forma, o que a gente chama de omnichannel, né, que você tem os 2 canais de venda integrados, tanto o varejo físico quanto o varejo online. E isso a gente enxerga que para o shopping brasileiro tende a ser positivo, porque o ponto de vendas do lojista vai continuar sendo muito importante. Ele vai fazer vendas de um lado, vai fazer vendas do outro, e às vezes até utilizar o que lá fora é chamado do pick-up in store. Né? Você vende online, utiliza a loja para você receber. O que ainda não está 100% desenhado, e eu acho que é uma evolução desse mercado, é a migração natural contratual que vai precisar ser feita para que os shoppings consigam se aproveitar dessa venda que também é feita online. Eu sei que isso traz uma discussão, porque o lojista fala, não, mas eu não vendi aqui. A venda é em outro CNPJ e tal. Mas o cara veio até aqui, usou meu estacionamento e gastou meu piso, coisa assim. Então tem uma discussão que eu tenho certeza que a indústria vai acabar compondo, porque é bom para o shopping
Mesmo que a venda não tenha sido lá, o cara foi até lá, ele vai tomar um café que seja, né? Não, e para o lojista, no final das contas, aquele ponto passa a ser importante, né? Então é o que eu falo para as pessoas. Enquanto o ponto comercial for importante, eu não tenho problema com isso, eu vou dormir tranquilo. Enquanto o lojista entender que ele precisa daquela loja, vai se ajustar. Se vai ser um aluguel mínimo mais alto, porque a venda não vai ser por ali, ou se a gente vai conseguir ter acesso às vendas que forem recebidas de fato na loja, aí isso é uma evolução que ainda não tem uma resposta. E ainda acho que nos próximos anos isso vai ter bastante discussão a respeito. Agora, no geral, o mercado shopping tende a melhorar em 2019? Desemprego caindo, boas perspectivas de economia? Eu acredito bastante, principalmente se a gente conseguir com que as reformas que estão sendo propostas sejam aprovadas. Isso vai gerar um estímulo econômico grande no Brasil, isso vai gerar aumento de emprego, vai gerar a confiança tanto do investidor quanto do consumidor, né, dos empresários e do consumidor. Então eu acredito bastante nesse potencial e a gente tem tudo para pegar um momento mais favorável que a gente não vê nos últimos 3 anos. Né? E se isso acontecer, é o segmento que mais rapidamente consegue se apropriar dessa melhora, né? Sem dúvida. Porque tem a variável da venda. Tem variável da venda, tem a receita de estacionamento, que com fluxo de gente você aumenta a receita de estacionamento, que no nosso portfólio foi de 17% nesse último trimestre. Chamou muita atenção, esse 17%. É muito importante. Receita de mídia em shopping também depende muito de atividade econômica, né? As empresas querendo anunciar em shopping tem a ver com a atividade econômica estar mais elevada. Então isso tudo você consegue refletir quase que da noite para o dia quando você tem uma melhoria de cenário econômico. Então a gente acredita dentro dos segmentos imobiliários, os shoppings devem ser aqueles que vão se recuperar mais rápido do que outros segmentos que dependem de uma renovação contratual que normalmente é mais longa. Né? Muito bom. Infelizmente a gente está com o tempo estourado. Faltou dar algum recado desse material que você preparou para a gente? Não, acho que em linhas gerais a gente conseguiu abordar tudo. A ideia aqui acho que foi só usar alguns slides aqui para passar uma mensagem, relembrar um pouco do nosso case e apresentar. A última bem curtinha. Pensa já na próxima emissão? Vai continuar crescendo o fundo? Olha, nosso foco primordial agora é acabar de alocar um capital de oferta, então a gente tem ainda cerca de 200 milhões para alocar, como eu comentei, e acho que depois disso a gente passa a pensar numa nova oferta e a gente sempre vai olhar o que a gente olhou quando a gente foi fazer o follow-on, né? Se existem boas oportunidades no mercado e se existe mercado para você captar. Se aliar essas duas questões, a gente naturalmente acho que seria um candidato a voltar esse mercado para frente. Muito bom. Espero que com novas ofertas ou não, você esteja aqui antes de um ano trazendo mais novidade. Alocou isso aí, a gente combina outro. Tá ótimo, vai ser um prazer. Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Para você, um grande abraço. Não se esqueça, Black Friday acabando hoje. Compre o curso que eu tenho certeza que você vai sair absolutamente satisfeito e recomendando. E eu vou falar de mais uma coisa que eu tinha esquecido na abertura. Eu prometi há 15 dias atrás falar corretamente o nome do Leandro Mazzotti e não Massotti. Leandro Mazzotti, lá de um grupo de fundos imobiliários do Facebook, que atingiu 18 mil participantes hoje. Um pouco menos da metade da base do VISC. Isso aí, abraço para você, Leandro, e abraço principalmente para você que assistiu. Um bom fim de semana, até semana que vem.